Oi, meus amores. Já faz algum tempo que vocês estão pedindo pra eu fazer alguns vídeos, ou pelo menos sugerir alguns vídeos. E até então eu não tava achando necessário, tá? Sinceramente, eu acho que muitas coisas dava conta no material em PDF, e o que não dava conta, vocês sempre podem pesquisar pelo título que tá no PDF no YouTube, que aquele título é o que vai estar no YouTube pra vocês olharem, tá? Mas esse conteúdo novo especificamente, eu acho que seria interessante que eu explicasse pra vocês. Então, assim, eu espero que vocês já tenham lido a parte inicial do PDF até chegar a esse link, né? Ele vai estar bem na parte que vocês realmente precisam assistir ele. Então, por favor, se vocês não leram o que tá antes do link, leiam. Tudo que eu vou falar aqui no vídeo também vai estar passo a passo, as contas que vão aparecer aqui do lado também vão estar passo a passo no PDF abaixo desse link. Então, vocês podem tanto ler lá antes de olhar o vídeo, quanto olhar o vídeo e depois voltar lá pra ver. Vocês vão ter todo o passo a passo pra vocês assistirem, tá? Toda a parte formal, a parte do rigor matemático, a parte das questões mais corretas de se falar matemática, elas vão estar lá na parte escrita, tá? Vocês me conhecem, vocês sabem o meu jeito de falar, vocês sabem como eu sou e assim. Aqui no vídeo não vai ter nada de formal, tá? A minha preocupação é falar do jeito mais fácil para que vocês assistam. Então, eu vou fazer algumas analogias, vou fazer algumas comparações, vou falar algumas coisas que talvez não sejam as coisas mais rigorosas matematicamente, mais corretas de se falar, mas que eu acredito que vão ser mais fáceis para vocês entenderem, tá? Vai parecer bem difícil, eu sei, não se desesperem, tá? Quem olhou a parte de soma e produto e não entendeu, por favor, não se preocupa, porque eu particularmente acho que é melhor a gente resolver as equações, né? Encontrar as raízes ou as soluções, que são os resultados que a gente chega pela fórmula de Bhaskara, que é o que eu vou ensinar nesse vídeo, do que pela soma e produto. A maioria dos professores defende o uso da soma e produto por ser mais fácil e mais rápido de resolver. E realmente é mais rápido para quem já tem um treino de cálculo mental, para quem consegue olhar os números e já pensar qual é a resposta correta. E a maioria das pessoas a gente sabe que não é assim. Então, se vocês não se sentem confortáveis com usar a soma e produto, fiquem tranquilos, não utilizem ela, utilizem a fórmula de Bhaskara. Vai levar um pouco mais de tempo, vai fazer vocês quebrarem um pouquinho mais a cabeça, porque tem um pouco mais de passos para resolver, mas vai garantir que vocês vão chegar numa resposta correta também. E não vai demandar tanto que vocês fiquem pensando sobre os números, tá? Então, escolham a forma que for melhor para vocês resolverem. Não tem certo e errado, ambas estão certas. E eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que seja útil. Se vocês têm dúvida em algum material anterior, por favor, me mandem por e-mail, tá? Eu já tentei responder as dúvidas que a maioria teve nos próprios materiais, elas estão explicadas. As dúvidas particulares que já foram mandadas pro meu e-mail, eu já respondi, tá? Mas se ainda assim não ficou claro o suficiente, pode me devolver o e-mail dizendo, professor, eu preciso que você me explique melhor, que eu vou explicar melhor. E quem respondeu só no formulário as dúvidas e eu não esclareci aquela dúvida específica no formulário, é porque não foi uma dúvida muito geral. Então, por favor, entra em contato comigo no e-mail, me pergunta de novo, que eu vou responder particularmente, porque se eu for responder as dúvidas que cada um teve separadamente no material inteiro, ele vai ficar muito longo e não vai ser proveitoso para todo mundo. Então, por favor, podem me mandar o e-mail, tá? Talvez eu demore um pouquinho para responder, mas eu juro que eu vou responder todo mundo. Então, gente, essa daqui é a fórmula de Bhaskara. Eu sei que vocês devem estar pensando, meu Deus, professora, que fórmula horrível. Mas assim, eu sei que ela tem essa cara bem estranha, mas eu juro que ela é bem fácil de usar, tá? Depois que a gente entende como é que a gente usa ela. Então, a gente vai fazer primeiro um exemplo, para vocês verem como é que a gente usa. Depois vocês fazem alguns exercícios e vão seguindo o exemplo que eu fiz até que vocês consigam fazer automaticamente sozinhos, tá?
Então, primeiro a gente vai fazer o que a gente viu na aula passada. Aqui tem uma equação do segundo grau, x² menos 8x mais 15 igual a zero. E a gente precisa primeiro definir quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, quem é o A? É 1. O A é 1, certo? Quando não tem nenhum número na frente da letra, esse número é o 1. Beleza. Quem é o B? É 8. O B é 8. Não, é menos 8. Eu não tinha visto o sinal. O B é menos 8. Não pode esquecer do sinal, ok? Menos 8. E o C é o 15. Beleza. Então, a gente sabe quem é A, quem é B e quem é C. Olha que ótimo. Aqui, na fórmula de Bhaskara, dentro dela, depois do x, x é quem a gente quer descobrir. Porque a gente quer descobrir quanto que o x vale. Assim como a gente fazia na equação do primeiro grau, lembra? A gente só queria descobrir o valor do x. Aqui na equação do segundo grau, a gente também só quer descobrir o valor do x. Só que agora são 2x, porque essa equação é do segundo grau. Por isso que tem o 1 e o 2 aqui embaixo, tá? Então, ó, pra gente descobrir o valor do x, a gente vai usar essas letras que a gente descobriu aqui embaixo, o A, o B e o C, que estão todos dentro da fórmula de Bhaskara. Então, ó, a gente vai repetir aqui embaixo a fórmula de Bhaskara, só trocando todas as letras que estão dentro da fórmula original pelos valores que a gente encontrou nessa equação do segundo grau que a gente quer resolver, tá? Então, ó, a gente tinha que a fórmula começa sendo x igual a menos b. Então, a gente vai colocar aqui x igual a menos, não pode esquecer desse menos, e o b. O nosso b é menos 8, então a gente vai colocar menos 8, ok? Não pode esquecer nem do menos da fórmula, nem do menos do b que a gente já encontrou. Mais ou menos, professor, o que é esse sinal de mais ou menos? Eu nunca vi na vida. Calma, que eu vou explicar no final, tá? Por enquanto, a gente vai usando ele como se fosse um sinal normal de conta, tá? Professor, explica agora. Não vou explicar agora, porque fica mais fácil de entender no final. Então, repete aqui o mais ou menos que tá lá na fórmula. Raiz, e aí dentro da raiz vai tudo que tá lá dentro da raiz, tá? B², então menos 8 ao quadrado. Não esquece de colocar o parênteses, porque tem o menos, e aquele menos é do 8, tá? Então, menos 8 entre parênteses ao quadrado, menos 4, vezes A, quem é o A? 1, vezes o C, que é 15, beleza? Dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, aqui tá montada a nossa equação. Agora, eu vou apagar tudo que tá aqui e vou só repetir isso que a gente usou aqui embaixo, tá? Vou repetir aqui em cima pra gente poder calcular embaixo e ficar tudo bem mais tranquilo da gente ver. Então, aqui tá a nossa fórmula de Bhaskara com os valores que a gente já substituiu, que a gente tirou lá da nossa equação do segundo grau que a gente quer resolver. Então, a gente vai resolver isso aqui como uma expressão numérica que a gente já resolvia lá no sexto ano. Professora, mas lá no sexto ano a gente aprendeu que a gente resolve primeiro parênteses. Sim, a gente resolve primeiro parênteses. Então, a gente vai pegar a nossa raiz, que tá aqui no final, e a gente vai resolver ela como se ela fosse o parênteses que a gente tem que resolver primeiro, beleza? E aqui dentro da raiz, a gente tem uma conta de menos, conta de vezes e potência. Então, a gente vai primeiro resolver a multiplicação, que é o que a gente sempre resolveu primeiro dentro do parênteses, tá? Então, olha só. A gente tem aqui no final essa multiplicação do 4 vezes 1 vezes o 15. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Ok? Então, aqui vai ficar menos 60 normalmente. Aí, agora, na frente, a gente tem o menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Esse menos fica positivo, porque a gente já sabe disso. Então, dentro da raiz, fica 64 menos 60, ok? Aqui embaixo vai ter duas linhas de passo. A primeira aparecendo menos 8 ao quadrado menos 60, porque eu ainda não resolvi o menos 8 ao quadrado. E a segunda já resolvendo o 8 ao quadrado, tá? Porque quem quiser fazer direto, assim como eu fiz, já resolveu o 8 ao quadrado e a multiplicação, pode.
Quem não quiser, resolve a primeira multiplicação, repete embaixo, só trocando o valor da multiplicação pelo resultado que deu, e depois resolve a potência, tá? Não tem problema. Então, ficou aqui dentro da raiz 64 menos 60, que nem tá aqui nessa última linha, beleza? Então, pausa o vídeo se tu não entendeu. Olha bem o que tá aqui e já pensa quanto que dá 64 menos 60, que essa eu sei que tu sabe a resposta, tá? Eu vou apagar o que tá aqui e vou começar de 64 menos 60. Então, ó, aqui tá menos 8, que é o que a gente tinha no início, a gente não mexeu. Até agora a gente não mexeu nisso. Mais ou menos, que eu ainda não expliquei o que é, raiz de 64 menos 60 sobre 2 vezes 1, que é 2, certo? Então, aqui eu já botei direto 2. Agora, aqui embaixo, a gente vai repetir, trocando o 64 menos 60 por 4, que é o resultado, beleza? Então, fica menos 8, mais ou menos raiz de 4 sobre 2. E aqui vai ficar menos 8, mais ou menos 2, que é o valor da raiz de 4, certo? Raiz de 4 é 2, dividido por 2. E agora a gente vai descobrir o que fazer com esse mais e menos, gente. Eu juro que é bem tranquilo, tá? Então, olha só. Eu vou pegar isso aqui, vou apagar de novo tudo isso e vou repetir só isso daqui aqui em cima, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem menos 8, mais ou menos 2 sobre 2, ok? Menos 8, menos com menos dá mais. Então, vai ficar 8, mais ou menos 2 sobre 2. Então, vou repetir aqui embaixo. 8 mais ou menos 2 sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer duas respostas, certo? Então, esse mais e esse menos, eles vão nos dar as duas respostas que a gente quer. Como? A gente vai fazer uma resposta usando esses números com uma conta de mais e uma outra resposta usando esses números com uma conta de menos. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai puxar uma setinha aqui pra cima e uma setinha pra baixo. Nessa setinha de cima, a gente vai usar o sinal de mais, tá? Então, aqui em cima vai ficar 8 mais 2 dividido por 2. 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, 5 é a primeira resposta que a gente queria, ok? E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o sinal de menos. Então, 8 menos 2, 6. Dividido por 2, 3. Então, as duas respostas que a gente queria são 5 e 3, ok? Se vocês quiserem fazer a conta, vocês podem trocar lá na equação original os x por 5 e fazer a conta e ver se vai dar 0. E depois vocês trocam o x por 3 e fazem a conta também e vejam se vai dar 0, tá? Bom, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô com muita saudade de vocês. Tudo que eu queria era vocês respondendo os números pra mim, mesmo que fosse errado, porque eu sei que no início a gente acaba errando, principalmente o sinal. A gente esquece de botar o sinal lá nos coeficientes. Às vezes a gente acaba errando uma soma, uma multiplicação e assim. Acontece, mas eu me divirto. Eu espero que tenha dado pelo menos para vocês matarem um pouquinho da saudade de mim. Estudem bastante, aproveitem esse tempo, façam com calma, não tentem fazer tudo num dia só. Claro que se vocês entenderam e conseguirem fazer tudo num dia, ótimo, mas se vocês não entenderam, insistam, estudem mais, olhem o vídeo de novo, leiam de novo, me chamem, me façam perguntas. Aproveitem que vocês estão conseguindo administrar o tempo de vocês, do jeito de vocês, estudar do jeito de vocês. E, assim, estudem realmente, tá? Sei que para muitos matemática não é a melhor coisa do universo. Eu tento fazer do jeito mais carinhoso que eu posso, pra ficar do jeito menos dolorido possível e do jeito mais lembrável possível. Então, por favor, realmente, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, porque eu não quero que vocês tenham dúvidas e que vocês carreguem muitas perguntas daqui pra frente, tá? Então, é isso. Até semana que vem.